Então acho que podemos começar para não atrasar, Uhum. né? Uhum. Só me dá o ok. Pode dar, eu vou preparar a transmissão aqui. Ok? Pode ser? Uhum. Estão vendo aí? Sim. Uhum. Sim. Ah, Pode começar, né? Olá a todos e todas. Meu nome é Gabriel, sou aluno do curso de bacharelado em piano na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e o título dessa comunicação oral é O princípio da relação e regulação do impulso-movimento, a imagem artística e as cadeias musculares, uma convergência expressiva. Essa pesquisa é fruto de um projeto orientado pela professora doutora Maria Bernadette Castellan Povas, que por sua vez intitula-se Ação Pianística, Análise e Coordenação Motora, aplicações interdisciplinares na organização da prática e desempenho musical. Com essa pesquisa, buscamos compreender como o movimento humano, dentro de um contexto artístico, aquele movimento que além da carga física tem uma elevada carga emocional, consolida-se no gesto musical. E para isso, buscou-se uma visão mais integrada do movimento, tendo a expressividade como paradigma da prática instrumental, ou seja, a expressividade como objetivo final. Sendo o estudo do movimento humano uma área efetivamente interdisciplinar, um dos primeiros desafios que encontramos foi como fundamentar uma pesquisa que tangencia aspectos tanto objetivos quanto subjetivos do conhecimento, como, por exemplo, o que faz com que um gesto seja musical. Devido à complexidade desse assunto, procurou-se fundamentar a pesquisa a partir de diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área da técnica pianística, fisiologia, biomecânica, entre outras. Em síntese, todo o conteúdo que intersecciona a concepção de movimento humano com a ação pianística. Na área da coordenação motora e aprendizado, buscou-se conceitos advindos de autores como McGill, em seu livro Aprendizado e Controle Motor, que traz uma visão abrangente do movimento, da aquisição das habilidades motoras e dos processos cognitivos envolvidos na memorização dos movimentos. Nos tratados ou livros sobre técnica, escritos por pianistas e pedagogos, pode-se citar o livro de Kaplan, Teoria da Aprendizagem Pianística, em que o enfoque ocorre no aspecto psicológico e na maturação neuronal do movimento. Os conceitos e informações aprendidas foram então aplicados durante a fase de preparação do meu repertório semestral, bem como na análise visual de movimentos realizados por pianistas de alto desempenho. Ou seja, procurei aplicar o que havia sido estudado na rotina de estudo, acompanhado também na análise de determinados padrões de movimento a partir das observações resultantes das análises, a fim de verificar correspondências entre gestos e resultados sonoros. Alguns aspectos possíveis de citar sobre o movimento realizado por pianistas de alto desempenho é que são majoritariamente constituídos por trajetórias elípticas e circulares, geralmente ocupando uma grande amplitude espacial, integrados e interligados uns aos outros. O corpo é sempre usado de forma conjunta, funcionando como uma unidade, ou seja, não é perceptível uma segmentação das unidades locomotoras. Por fim, boa parte das ideias e abstrações durante essa etapa observacional vieram de uma abordagem baseada na dialética, onde procurou-se organizar o conjunto de sensações e experiências ao tocar piano, contrapondo o gesto físico com a sonoridade obtida. Entende-se que a ação pianística
constitui-se de uma atividade de alta complexidade de movimentos, onde a função primordial do instrumentista é decodificar e interpretar símbolos. Nem todas as informações podem ser colocadas em uma partitura, fazendo com que a interpretação pianística dependa de conhecimentos intrínsecos a cada um. Interpretar uma obra é um processo que envolve praticamente todos os sentidos do ser humano, exigindo alto grau de sinergia muscular e que demanda um dispêndio elevado tanto de energia física quanto mental. Essa alta demanda física e mental ocorre justamente porque o movimento realizado não é puramente constituído de ação física, mas sim movimento com um significado. Além disso, essa concepção de movimento com significado é subordinada a um fluxo ou pulso interno, pois existe uma sincronia substancial entre esse fluxo, o movimento e um significado, nesse caso musical. A convergência desses fatores levaria então à expressividade. Chegamos então ao ponto nevrálgico da pesquisa, que é a formulação de um pensamento abrangente voltado à expressividade, a partir da integração dialética de 3 eixos norteadores. O primeiro desses eixos é o princípio da relação e regulação do impulso-movimento, que se configura como a praxis da ação pianística, idealizado pela professora orientadora desta pesquisa. O segundo é o conceito da imagem artística, proposto pelo pedagogo e pianista russo Heinrich Neuhaus. Por fim, buscou-se a aplicação dessas ideias, explorando a interação das cadeias musculares envolvidas na prática do piano. Nesse sentido, o significado ou essência de uma obra está intimamente ligado ao conceito da imagem artística proposta por Neuhaus. O pulso interno é essencialmente atrelado às cadeias musculares, porque a contração e relaxamento dos músculos é primordialmente governada pelo fluxo temporal, conforme a indicação na peça que está sendo executada, onde a velocidade da contração e o nível da contração muscular também depende do conteúdo do texto musical, que sempre está em constante fluxo. E falando em fluxo, os ciclos de movimento nada mais são do que o conjunto dos movimentos da ação pianística operando em unidades integradas e organizadas da maneira mais efetiva possível, isto é, com o menor gasto de energia, sempre de acordo com o texto musical. Mais detalhadamente, o princípio da regulação do impulso-movimento, por definição, é um recurso técnico e estratégico empregado para organizar espacialmente o movimento corporal na prática pianística. A autora propõe 2 abordagens para a construção do princípio, que são os ciclos de movimento e a simplificação do movimento por redução de distâncias, o SMRD. Para efeito dessa pesquisa, deu-se maior enfoque aos ciclos de movimento, uma vez que sua essência já leva em conta aspectos inerentes do SMRD. No contexto dos ciclos, considera-se que a ação pianística, por sua natureza essencialmente dinâmica, seja governada por ciclos de movimento que estão em constante projeção. A unidade básica de um ciclo é constituída por 3 fases: o impulso ou apoio, a trajetória, que é o percurso do movimento, e finalmente a queda, que também pode ser um novo impulso para o início de outro ciclo, conforme a ilustração. Os ciclos são regidos pela ocorrência e frequência de padrões estruturais em uma obra musical. Nesse sentido, quanto mais padrões puderem ser concebidos dentro da fase de percurso ou trajetória de um ciclo, melhor, pois gasta-se menos energia a nível de processamento cerebral. Assim, busca-se a racionalização e automatização dos gestos, com vistas ao controle motor, onde possuem uma relação de causa, que é a interpretação de um símbolo musical, e efeito, que seria seu resultado sonoro.
E a fim de expandir e compreender melhor esta noção de causa e efeito do movimento musical, buscou-se integrar a esta perspectiva dos ciclos de movimento o conceito da imagem artística proposto por Neuhaus. Esse conceito pode ser vislumbrado como a origem mental de um gesto musical, ou seja, a sua causa, para depois ser materializado como efeito a partir dos ciclos de movimento. A imagem artística provém de um sentido ou significado extramusical que o intérprete atribui a determinado símbolo. Pode estar vinculado a experiências vividas, sentimentos, imagens, emoções, tudo aquilo que transcende a partitura e escapa aos limites da realidade material. Dessa forma, a partir da abstração da imagem artística com os ciclos de movimento, atinge-se a totalidade da relação causa-efeito do movimento humano dentro do contexto artístico, dando luz à expressividade. É nessa linha de raciocínio que o conhecimento sobre as cadeias musculares do corpo se torna imprescindível para que sejam evitadas lesões e bloqueios mentais quanto à expressividade de uma obra musical. Evitar lesões no sentido de não sobrecarregar um único músculo, impedindo a completa e livre expressão. As cadeias musculares são grupos de músculos fortemente interligados e interdependentes entre si, geralmente poliarticulares, de comportamento sinérgico, operando a partir de um balanço compensatório de tensão e relaxamento. Assim, o movimento humano não ocorre operando músculos de forma isolada, e obviamente a ação pianística também não. O que realmente acontece é a sincronia de um agregado complexo com vários músculos contraindo e relaxando, em uma homeostase dinâmica do organismo. E levando em conta os movimentos corporais, principalmente atrelados à realização musical, essa relação entre os músculos ocorre subordinada a uma pulsação interna, em que a obra é concebida pelo intérprete que a está executando. Ou seja, os ciclos de movimento operariam utilizando cadeias musculares a partir de um fluxo temporal relacionado ao texto musical e estabelecendo com isso uma forte relação entre imagem artística, ciclo de movimento e cadeia muscular. Aqui está um exemplo de como os ciclos de movimento e aspectos da imagem artística podem ser anotados na partitura. Por exemplo, pode ser atribuída uma cor com um significado emotivo para determinado trecho. Cada ciclo de movimento pode ser constituído de padrões, anotando aspectos mais específicos, onde a flexibilização do movimento é indicada por flechas côncavas e convexas e cuja curvatura indica o movimento na profundidade do teclado, além da própria análise harmônica e formal da obra. Aqui nesse exemplo está o primeiro trecho do estudo póstumo número 1 em Fá menor do Chopin. Nesse caso, foi atribuído um sentimento de angústia para a interpretação do trecho musical. E claro que isso é uma associação pessoal da minha interpretação. Também está sendo mostrada a constituição da primeira frase musical da peça, com 3 ciclos menores que têm o mesmo padrão de movimento, reunidos nos 4 primeiros compassos. Para o treinamento desse trecho, tenho em mente essa concepção do movimento e do significado da passagem, ou seja, da sua representação. Aqui nesse outro exemplo, estão anotações com relação ao início da peça Le Jeu de à la Villa d'Est, do Liszt, evidenciando os padrões referentes aos primeiros ciclos de movimento da peça, bem como impressões imagéticas e também características mais técnicas da operação de cada ciclo. Essa pesquisa está em desenvolvimento, e a partir da fundamentação do material previamente mostrado, já foi possível experimentar melhoras significativas na rotina do estudo no piano, e permitiu atingir níveis de expressividade outrora ainda não observados. A consolidação da coordenação motora tornou-se mais fluida, e o constante envolvimento consciente durante todo o processo de aprendizado corroboraram para uma interpretação mais musical,
com movimentos e gestos mais conscientes. As projeções e perspectivas da pesquisa ainda permitem um constante aprofundamento e ramificação de tópicos, sempre com o intuito de desenvolver um modelo de aprendizado mais integrativo. Uma das principais conclusões, entretanto, é que a concepção da expressividade deve ser um hábito, e não simplesmente uma etapa adicional desfragmentada do processo de aprendizado. Em síntese, as perguntas-chave em que busca-se a compreensão e que constituem a força motriz desse trabalho são: o que faz um gesto ser musical? Como fundamentar uma interpretação mais expressiva? Essas perguntas não possuem resposta definitiva ou fechada, fazendo dessa pesquisa um processo intrinsecamente contínuo. Aqui está a bibliografia citada na apresentação. E, por fim, agradecemos aos organizadores do EIMP pela oportunidade de estar participando do evento e todos e todas que assistiram a essa apresentação. Nosso muito obrigado. Damos sequência agora à segunda apresentação, tá? E vocês, quem estiver assistindo, tiver alguma questão durante a apresentação, pode fazer e colocar aqui no chat, tá? Muito obrigado, Gabriel, pela apresentação. Luiz, eu só vou pedir eu não sei quem foi que upou o vídeo, mas ele está indisponível aqui na plataforma. Eu acho que é o Alexandre. Alexandre, se tu puder mudar a disponibilidade no canal ali do YouTube. De repente, se for demorar, eu não sei quanto tempo leva isso, a gente pode dar sequência ao trabalho do Vitor e da Lúcia? Oi, eu Alexandre. disponibilizar Oi. Disponibilizar Eu acho que ele está como aqui. restrito ou como privado. Não listado. Não Tá. listado. Eu mandei o endereço no chat. Tá. Ok. Eu acho que seguimos então, Luiz. Acho que tá aqui Ok, o link, pode- abriu tranquilo. Ótimo. Beleza, então. Bom dia, participantes do 6º Encontro Internacional de Pedagogia do Piano. Inicialmente, Alexandre Dietrich e eu, Maria Bernadette Castelã Povos, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos participando deste evento, com o trabalho Interrelações entre a Valsa Op. 64, número 1, de Chopin, e a 7ª Valsa de Esquina, de Francisco Mignoni. Nesse ensaio é apresentado um panorama, então, sobre as duas valsas, né, a de Chopin e de Mignoni, onde são relacionados materiais melódicos e interpretativos de ambas as peças. A escrita flautística de Mignoni, uma característica peculiar e presente em muitas de suas obras e peças, é tratada aqui como fator de afinidade entre as valsas. Então, a comparação entre a escrita musical dos trechos em destaque permite observar que a manipulação dessa escrita melódica ela pode ser associada, né, entre as valsas, assim como propiciar um entendimento técnico e musical para o estudo e interpretação dessas peças.
A palavra valsa tem origem na palavra alemã walzen, que quer dizer dar voltas. Não se sabe ao certo a data e a localização exata da origem da valsa. Há fortes indícios que a valsa tenha surgido na Áustria e na Alemanha no início do século XIX, inspirada em danças como o minueto e a dança campestre na Alemanha. Portanto, não há comprovação definitiva sobre a origem e data da criação da valsa, mas sabe-se da aceitação do gênero no meio social e cultural desde longa data. A valsa surgiu primeiramente como uma peça para ser dançada. Posteriormente, as valsas para instrumentos solistas e grupos foi composta com a finalidade de apreciação em performances musicais. Fundamentalmente, dançantes em tempo ternário. Sabe-se que a valsa obteve êxito e aceitação no meio cultural e em diferentes camadas sociais. Manfrionato fala que, tão incerta quanto a localização geográfica e datação da origem da valsa, e qual teria sido a dança camponesa que se desenvolveu e modificou para dar origem a essa música dançada, embora não seja claro o seu surgimento, é sabido que ocorra uma popularização da valsa no século XIX, que se espalhou pelo mundo. Cabe observar que, embora a valsa tenha a divisão ternária como padrão, por vezes tem sua velocidade alterada, por mudanças de andamento alternados, ora mais rápidos, ora mais lentos, e ou por indicação de sinais de expressão musical. Com relação às valsas brasileiras, nelas há grande incidência de rubatos e tempos lentos. A esse respeito, Reis, 2010, fala sobre a presença desses elementos musicais nas valsas brasileiras. Ocorre a presença do pulso ternário regular em algumas valsas e perda do pulso regular em outras, através de acentuações, diluições do acompanhamento padrão e uso de rubatos. Ocorre também o predomínio de andamentos lentos. Chopin e Mignone deram um destaque bastante acentuado à valsa no conjunto de sua obra, cada qual à sua maneira em sua época, e nelas incorporaram elementos da música popular. Sabe-se que Mignone foi influenciado pela obra de Chopin, pelas valsas de Chopin, para compor a sua coleção de peças. Influência essa que foi decisiva no cômputo geral de suas composições, né? E cabe ser considerado também na interpretação de sua obra pianística. Então, o que ocorreu é que ele dedicou grande parte de suas coleções às valsas, né? E podemos citar, então, as 24 valsas brasileiras, as 12 valsas choro e as 12 valsas de esquina. Inclusive, em entrevista, a pianista Maria Josefina, a sua viúva, ela manifestou que foram catalogadas 124 valsas na obra de Mignone. Claro que não somente para piano. Então ele foi influenciado, estilisticamente, ele foi influenciado pela sua participação também nas rodas de choro, ocorridas sobretudo em São Paulo, né, onde ele tocava flauta e piano, né? E que contava então com a presença de músicos seresteiros. Essa influência, ela refletiu na escrita musical e foi manipulada de maneira singular na sua coleção de valsas. Em depoimento no documentário Lição de Piano, Francisco Mignone relata sobre a razão da denominação de sua série Valsas de Esquina. Ele fala sobre a influência da música urbana e sobre a utilização de efeitos sonoros que remetem a instrumentos que fazem parte desses grupos seresteiros. Então, esse documento, esse vídeo é de 78. Nesse vídeo aparecem Francisco Mignone e Maria Josefina também como intérpretes.
Eu tocava em serenatas noturnas, tocava flauta, violão e às vezes até clarineta. E saímos à noite, depois de sessões cinematográficas, em companhia, em grupos, cantando as nossas belas que nos esperavam atrás das janelas bem cerradas. E para evitarmos incidentes, tocávamos essas músicas nas esquinas. A razão da valsa de esquina vem disso, que nós tocávamos quase escondidos nas esquinas, escondidos de apanhar ou de um irmão, ou de um pai, ou de um parente, da bela a qual dedicávamos as músicas. Então, e se falando sobre a sétima valsa de esquina, mais especificamente, ela foi composta em 1940 e dedicada a Antônio Sá Pereira. Nessa mesma valsa, Mignone faz uma homenagem ao seu amigo Villa-Lobos, colocando uma citação melódica de um trecho musical da Baquiana Brasileira número 1. No exemplo aí mostrado, né, a anotação após o asterisco é do próprio Mignone. Então, vamos ouvir o mesmo trecho em uma gravação da pianista Maria Josefina Mignone. Frédéric Chopin, compositor polonês e radicado na França, também se dedicou à composição e interpretação do gênero valsa. Compôs 19 dessas peças para piano solo entre os anos de 1829 e 1847. Esta série apresenta conteúdo técnico e interpretativo diversificado e se destaca no repertório pianístico, tanto na formação de músicos como no repertório de concerto. Wisnik, 2013, menciona a interferência da música popular na escrita chopiniana, quando o compositor evoca elementos musicais do folclore e da narrativa popular. Por exemplo, encontrado em suas composições as mazurcas, que, ao utilizar-se de procedimentos oriundos desse mosaico artístico, tal interação torna-se evidente. Esta premissa pode ser associada também nas valsas de Frédéric Chopin. Conhecida como a Valsa do Minuto, a valsa Opus 64, número 1, foi composta entre 1846 e 1847 e dedicada a Madame la Comtesse Delphine Potocka. A valsa ganhou destaque nos salões e salas de concerto pelo glamour e, sobretudo, pelo virtuosismo do contorno melódico. Em artigo na Fahrenheit Magazine, La Storia de Amor de Chopin, que inspirou La Valsa del Minuto, consta que a referida valsa foi criada a pedido de George Sand, que sugeriu a visão de um filhote de cachorro perseguindo sua própria cauda. Muitas peças do repertório pianístico de Frédéric Chopin, incluindo as valsas, tiveram direta influência da música popular, e o público, por sua vez, as aceitou exatamente por reconhecer melodias, harmonias e ritmos, elementos esses representados por Chopin, que os exibia de maneira diferenciada e estilizada, com requinte e acabamento próprio. Charles Rosen discorre sobre essa virtude que Chopin possuía de transformar algo simples em rebuscado. Essa é a fonte de muito da poética musical de Chopin. Provém da transformação do vulgar em algo aristocrático. Seu poder depende, em parte, de nossa impressão inconsciente de quanto o material foi originalmente um lugar comum antes de reaparecer com uma aura de sonoridade iridescente. É a metamorfose do exercício de dedos em um jogo sonoro. Rosen, 1995. Então, nesse sentido, ao evocar
né, uma comparação entre essas duas valsas, a de Chopin e a de Mignone, são observados elementos musicais imanentes que podem auxiliar, então, na compreensão da associação entre as duas peças. Por exemplo, na segunda parte da sétima valsa de esquinas, Mignone utiliza-se, então, da escrita flautística. Já na valsa do minuto de Chopin, vê-se a indicação molto vivace, com sequências de padrões melódicos e escalas como características da peça. E no início também tem a indicação de ligeiro, o que denota a necessidade de uma produção de sonoridade ser realizada com leveza e fluidez. Então, como fator presente em ambas as valsas, destaca-se essa escrita que se assemelha à escrita flautística, que se caracteriza também pela utilização de escalas, de padrões melódicos e também de arpejos, procurando, né, imitar a sonoridade da flauta no piano. Outro fator que deve se levar em conta e de interesse para a interpretação pianística das valsas aqui elencadas é o fato de que ambos os compositores, Chopin e Mignone, tiveram influência da música popular. Eles acolheram esse gênero de maneira bastante intensa. Então, com referência à utilização do aparato técnico-pianística para a interpretação das valsas, é conveniente que, ao analisar determinados trechos com o intuito, claro, de executá-los, seja utilizada uma associação entre o que o compositor pretende oferecer ao ouvinte, os mecanismos técnico-interpretativos que poderão ser adaptados para a execução dessas peças, de acordo com o que é solicitado pelo compositor, sobretudo tendo um conhecimento dessas influências, dessas características que estão imanentes nessas composições. Dentre as informações aqui expostas sobre as valsas, pode-se destacar que ambas as obras estudadas receberam influências semelhantes, tanto na concepção musical como na forma da condução técnica de organização e criação artística. A manipulação da escrita flautística ao piano está presente na obra de Francisco Mignone de maneira contundente e pode ser observada também na valsa do minuto, quando da comparação da escrita musical nos trechos associados. Desta forma, a comparação entre a escrita musical dos trechos em destaque permite observar que a manipulação da escrita flautística em peças de Mignone para piano solo podem ser associadas à valsa do minuto de Frédéric Chopin. Muito obrigado, Alexandre e Bernadette, pela apresentação. Então, vamos dar sequência para o último vídeo do Vitor e da Lúcia. Estou arrumando aqui, só um segundinho. Posso colocar já, Luiz? Tudo Sim, certo? por favor. Tá. Olá a todos, meu nome é Victor Xavier Vieira Goulart e apresento a pesquisa A Cultura Japonesa na Obra Pianística de Amaral Vieira, um estudo analítico. Essa pesquisa teve fomento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Traçamos como objetivo a investigação de obras de inspiração japonesa para piano solo do compositor Amaral Vieira,
por meio de um estudo analítico, levando em consideração os elementos culturais japoneses contidos nas obras e com o intuito de elaborar subsídios para a preparação e construção de uma possível interpretação deste repertório. Como metodologia, seguimos os seguintes passos: a coleta de dados bibliográficos e documentais, o cruzamento desses dados para criar subsídios para a realização da análise, a análise musical, estudo e preparação de obras selecionadas e, por fim, um artigo. Muito bem. José Carlos Amaral Vieira é natural de São Paulo, é pianista de formação sólida e, além de ser pedagogo, musicólogo, intérprete e compositor, é um dos grandes nomes de destaque do cenário da música erudita. Recebeu diversos prêmios ao redor do mundo e sua produção musical, ainda crescente, abrange mais de 500 composições escritas para as formações instrumentais mais variadas. Suas realizações fonográficas como compositor e pianista somam cerca de 72 títulos e, além disso, sua carreira é marcada por uma forte conexão com o Japão. Mas como essa relação com o Japão começou? Bem, a ligação de Amaral Vieira com a cultura japonesa e os ideais humanísticos nasceu de sua amizade com o poeta, educador e filósofo japonês Daisaku Ikeda, fundador do Museu Fuji de Tóquio, da Associação de Concertos Mion e presidente da Soka Gakkai International, uma entidade budista não governamental com o intuito de promover a paz, cultura e educação. Essa história é bem curiosa. Em 1991, teve seu primeiro contato com a literatura de Daisaku Ikeda e no mesmo dia em que leu o livro seu, ele foi convidado para dar 2 recitais de estreia de um piano Yamaha que estava sendo doado pelo Museu Fuji de Tóquio para o MASP em São Paulo. Mais tarde descobriu que o diretor desse museu era ninguém menos do que Daisaku Ikeda. No ano seguinte, em 1992, recebeu o convite do Dr. Ikeda para conhecer pessoalmente e apresentar a obra inspirada em sua proposta de paz para a ONU, O Alvorecer do Século da Humanidade, que foi a primeira obra de inspiração japonesa do compositor. Lá ele interpretou a obra contando com a presença de mais de 5.000 pessoas e transmissão ao vivo por TV para todo o Japão. Nessa viagem recebeu o convite para sua primeira turnê ao Japão, datada para 1994. Muito bem, Amaral Vieira se tornou um artista exclusivo da Associação de Concertos de Mion e as turnês ao Japão se tornaram regulares. A partir da década de 1990, diversas obras de temática nipônica foram produzidas pelo compositor, tanto para piano solo, 4 mãos e 2 pianos, como para formações maiores. É importante dizer que essas turnês foram muito importantes para a divulgação dessas obras, já que ele tocou bastante para o público japonês. E percebam que de 1996 tem 2 turnês, né? Tem de fevereiro a abril e de setembro a dezembro. Então foi um ano que ele passou bastante tempo lá no Japão, tocando em diversas cidades. Bem, segundo Amaral Vieira, as suas composições têm como principal objetivo sensibilizar os ouvintes por meio da música de inspiração humanística, despertando no coração de cada um sentimento de harmonia, fraternidade e renovada convicção na inesgotável capacidade do ser humano em superar todos os obstáculos. Ele diz o seguinte: estou convencido de que a música, por ser a mais universal das linguagens, tem efetivamente esse poder, e muito particularmente a música de expressão humanística. Como percebemos uma notável carência de escritos sobre suas obras, principalmente das de inspiração japonesa, sentimos a necessidade de criar um levantamento analítico dessas obras para piano solo. Bem, aqui está o quadro do levantamento que fizemos das obras para piano solo. Verificamos que dentro da profusa produção de Amaral Vieira, mais 10 obras para piano possuem inspirações em elementos culturais japoneses e na literatura humanística de Daisaku Ikeda. Essas obras podem se manifestar como paráfrases de concerto, fantasias, noturnos, valsas, elégias, esquerdas, entre muitos outros gêneros composicionais. No que se refere à duração, há peças curtas, de média e também de longa duração, como por exemplo a suíte de 19 peças de Snow Country Prince, ali que duram cerca de 25 minutos. Essas obras podem abranger diferentes níveis de dificuldade, elementar, intermediário e avançado. Contudo, uma maior quantidade de obras a partir do nível intermediário poderá ser constatada. Em entrevista, Amaral diz que essas composições têm sido apresentadas tanto no Brasil como também em quase 40 países de todos os continentes, levando, por meio da música humanística, a mensagem profunda de fé, esperança e paz do grande mestre que é Daisaku Ikeda a milhares de pessoas. Bem, durante o processo analítico das obras foi constatado que as peças para piano solo de inspiração japonesa, embora possam ser colocadas de lado a lado em um grupo grande, né, também poderiam ser separadas em subgrupos temáticos. Bem, com o intuito de facilitar o entendimento dessas peças sob uma perspectiva mais aprofundada de suas gênesis composicionais, elaboramos este quadro com a seguinte proposta de categorização: A. Obras inspiradas em literatura de Daisaku Ikeda. B. Obras inspiradas em melodias japonesas da Soka Gakkai. C.
obras inspiradas em melodias tradicionais japonesas, e D, obras ofertadas em celebração ou em memória de eventos ou pessoas. Para o estudo analítico, selecionamos 4 obras, abarcando uma obra de cada grupo da categorização proposta. Muito bem, vamos falar então sobre a análise musical dos objetos de pesquisa. A categorização da análise está baseada nos escritos de Salomé Gandeman em seu livro 36 Compositores Brasileiros. Em consonância com os escritos de Salomé Gandeman, concebemos que o uso da sinopse como forma de análise é uma maneira clara, concisa de apresentar um levantamento analítico. A nossa análise musical, ela se deu da seguinte maneira: a apresentação da obra, ou seja, data, título, duração, editora, número de compassos e andamentos. Informações sobre a obra, dividida em A, contextualização da composição, dados referentes à estreia, gravações e outros, e B, questões musicais de escrita pianística e de performance, entre outros. 3, competências técnico-pianísticas e, por último, 4, nível de dificuldade da obra. Bem, agora vamos falar sobre a primeira obra analisada, que foi A Alvorada. A Opus 268 é dedicada ao Dr. Daisaku Ikeda e foi estreada no Rio de Janeiro, no Teatro da UFRJ, com a interpretação de Amaral Vieira. A obra possui igual título ao discurso proferido no mesmo ano pelo Dr. Ikeda na Academia Brasileira de Letras, em sua 4ª vinda às terras brasileiras, quando foi empossado como sócio correspondente da ABL. É possível ouvi-la no CD Vieira's World, gravado no Japão com a interpretação de Amaral Vieira, e no CD The Snow Country Prince, gravado no Brasil, contando com a interpretação de Paulo Gazzanio. Essa mesma gravação está disponibilizada na plataforma YouTube no formato de vídeo com partitura. Aqui está as questões musicais da obra. Então é uma peça que requer resistência e vigor do intérprete, tem uma abertura majestosa, com rápidos movimentos da mão direita entre os registros grave, médio e agudos do piano, entre outros, complexidade métrica, muitas outras coisas. E como competências técnico-pianísticas encontramos os seguintes: deslocamentos rápidos, amplo uso dos registros pianísticos, glissando, terças ligadas, variações de articulações, caráter agógico e métrica, entre outros. Por fim, entendemos que é uma obra de dificuldade avançada. A segunda obra analisada foi Ninguém Kakumei no Uta, ou Canção da Revolução Humana. Das obras de inspiração japonesa, é a primeira a parafrasear melodias nipônicas, e também possui dedicatória ao presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda. Ao contrário do que se possa imaginar ao ler o título da peça, Amaral Vieira utiliza não só uma, mas 2 canções japonesas tradicionais da Soka Gakkai, a Canção da Revolução Humana e a Canção da Paz Mundial, que pode ser vista agora, nesse exemplo musical, a transição da primeira canção para a segunda. Ela foi estreada na cidade de Fujinomiya-shi, durante sua segunda turnê no Japão, e foi gravada no CD Favorite Masterpieces, em 1995 no Japão e aqui no Brasil em 2001, e The Snow Country Prince por Paulo Gazzanio, a versão brasileira 2006. Aqui estão as questões musicais da obra, uma obra que explora todos os registros pianísticos e a estrutura formal ali colocada. Uma primeira paráfrase de Ninguém Kakumei no Uta e depois uma de Sekai Kofu no Uta. A primeira canção de caráter mais imponente e grandioso, e a segunda mais doce e fantasiosa, que logo fica heróica e triunfante. As competências técnico-pianísticas encontradas foram essas. E o nível de dificuldade a gente entende como intermediário, bem no finalzinho. Também pode se entender como uma obra no início do avançado. Bem, agora a terceira canção analisada foi Canção para Kobe, Kobe Nissa Sageru Uta. É uma pequena, mas profunda peça, que foi composta no mesmo dia em que ocorreu um desastroso terremoto na cidade de Kobe, Kobeshi. Segundo Amaral Vieira, assim que soube da triste notícia, foi imediatamente ao piano e escreveu essa peça como uma oração a todos que sofreram com o incidente. Ela foi estreada por ele mesmo no mesmo ano, em sua terceira turnê ao Japão, na cidade de Kobe. Misteriosamente, o teatro mais importante da cidade não foi afetado pelo desastre. Não há registros fonográficos, porém, é possível assistir a apresentação gravada ao vivo na plataforma Globoplay em entrevista para no programa do Jô. Aqui está as informações musicais da obra. Ela está na tonalidade de Dó menor, tem textura de melodia acompanhada e um caráter elegíaco. Bem, as questões de competências técnico-pianísticas. E, por fim, entendemos que é uma obra de nível intermediário. A última obra analisada foi Japanese Watercolors,
que é uma obra composta com a intenção de ser apresentada ao público japonês na 8ª turnê do compositor, que aconteceu em 2010. E a estreia mundial contou com a interpretação do Amaral Vieira no Teatro Art Center, na cidade de Nagoya, Nagoya-shi. Bem, trata-se de uma fantasia para piano inspirada em 4 melodias tradicionais japonesas: Furusato, Yashinomi, Sakura, Sakura ou só Sakura e Kojo no Tsuki. A obra foi gravada no Japão por Amaral Vieira em CD intitulado Japanese Watercolors, ou em japonês Nihon no Soisaiga. Nesse CD o compositor diz que aquela citação ali, e tem 2 registros audiovisuais que podem ser acessados na plataforma YouTube: apresentação gravada ao vivo e a música com partitura. Agora vamos bem rapidinho passar só pelo começo de cada peça. Tem até algumas informações que não vamos comentar muito aqui sobre elas. Então ali o começo de Furusato, que é uma obra ambientada na perspectiva de um trabalhador em um centro urbano, mas que envolta sentimentos nostálgicos pensa sobre o seu lar deixado para trás. É um produto de movimento de êxodo rural. A canção, né? Temos também Yashinomi, que é uma canção que descreve um viajante que ao encontrar um coco vindo de uma ilha distante lembra-se de seu lar. Tem meio que a mesma pegada, assim, da inspiração da canção. Sakura Sakura, ou só Sakura, que celebra as florações das cerejeiras. E tem uma coisa muito importante cultural japonesa, que é o Hanami, que é a ação, o evento do povo japonês se encontrar sobre as flores de cerejeira quando elas estão em floração para fazer piqueniques, encontrar os amigos e conversar, entre outros. E a última canção, que é a Kojo no Tsuki, é dita como é considerada a primeira canção em estilo ocidental no Japão. Muito bem, ali o comecinho. Agora as informações musicais de Japanese Watercolors como um todo. É uma obra de grandes exigências técnico-pianísticas para o intérprete. Sua escrita é virtuosística, demanda grande controle de polifonia, equilíbrio sonoro e uma maturidade musical, ali a estrutura formal. E também aqui vocês podem ver as competências técnico-pianísticas da obra. São muitas. É uma obra definitivamente do nível avançado. Muito bem. Para finalizar, das 4 peças analisadas, foi possível identificar a ocorrência de demandas técnicas pianísticas em comum em 3 delas, na Opus 268, 272 e 325. Quais foram? Flutuações agógicas, interpretações de caracteres variados, súbitas mudanças na dinâmica, amplo uso dos registros pianísticos, passagens escalares, cromáticas e arpejadas, entre outros. Averigamos que as obras Ningen Kakumei no Uta e Koubeni Sasageri Uta se encaixam no estágio intermediário, estando a primeira mais próxima do avançado, como já foi dito. Já as obras A Alvorada e Japanese Watercolor se encaixam em estágio pianístico avançado. Verificamos nas obras uma rica gama de elementos culturais japoneses expressos em suas construções, podendo se manifestar explicitamente em seus componentes musicais ou de maneiras mais sutis, através de conexões extras musicais, como por exemplo na ligação entre a literatura e a música humanística de Daisaku Ikeda. A continuação das conclusões foi o seguinte: esperamos que a análise musical destas obras servirá como um guia de repertório que proporcionará conhecimento, uma provável escolha fundamentada. E, ao mesmo tempo, esperamos que crie subsídios para a preparação e construção de uma possível interpretação desse repertório, que poderá ser aproveitado por um público plural. Consideramos importante a investigação dessas obras, pois assim estaremos contribuindo para a divulgação do repertório pianístico de compositor brasileiro e também colaborando com os pesquisadores cujos objetos de pesquisa sejam obras de inspiração japonesa, mais precisamente composições brasileiras e a produção pianística de Amaral Vieira. O repertório abordado aqui ainda não foi devidamente explorado por pianistas, e talvez isso se deva ao fato de que, até o momento, tais obras não tenham sido devidamente divulgadas. Daí a importância de lançar luz à relevância de conhecimento das origens, contextos e inspirações para uma interpretação informada, ressaltar as qualidades técnico-musicais das peças e sua importância como opção de repertório brasileiro para piano. Aqui as questões e suas características intrínsecas e o elemento cultural japonês envolvido nas obras, que podem ser explorados por pianistas em fase intermediária e avançada de aprendizado. Nossas referências bibliográficas, e agradecemos muitíssimo por assistirem à nossa apresentação. Muito obrigado a todos, né? Eu gostaria de parabenizar aos pesquisadores, Bernadette e Lúcia Barrenechea,
né? E aos bolsistas Alexandre, Gabriel e Vitor pela brilhante apresentação, né? Os trabalhos eles são muito relevantes para a área e eles são muito instigantes também, né? Ouvindo aqui a apresentação, eles realmente nos leva a querer saber mais sobre o trabalho e a ler, né, essa produção que está sendo investigada, né? Nesse sentido, eu abro aqui para os participantes que tiverem perguntas direcionadas, né, aos apresentadores e pesquisadores, que fiquem à vontade de se manifestar, né, aqui, nesse momento. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Bem, vai começar comigo mesmo, né? Na realidade, acabando de ouvir a apresentação do Vitor, né, e da Lúcia, por exemplo, as temáticas de inspiração japonesa, elas não me parecem ser amplamente investigadas na produção, né, nacional, né? E aí é bem interessante, porque eu mesmo não conheço essas obras, né, e fiquei bastante curioso de ouvir, né, as gravações e de ter acesso às partituras. Então, eu gostaria de saber também se nessa busca pela temática, né, vocês verificaram se existem outros compositores que se dedicaram também à produção de obras de inspiração japonesa. Olá, pessoal. Bom dia. Então, esse tipo de pesquisa é mais produzido em contexto internacional, né, do que aqui na produção nacional. Mas a gente tem bastante pesquisa sobre a influência da cultura japonesa, né, na produção, mas não tanto sobre obras de inspiração japonesa, né, que são essas obras que têm algum elemento ali inspirado para ser composto. Então, sobre essa questão de pesquisas sobre isso, tem uma pesquisa muito relevante da Maria Yuka de Almeida Prado, que foi feita na USP em 2009, que ela pesquisa a poética da canção brasileira, a poética japonesa nas canções brasileiras. Agora, falando assim sobre obras de inspiração japonesa, a gente tem bastante compositores que fizeram, né? Então, sobre esses compositores que a Maria Yuka aborda, a gente tem, por exemplo, Villa-Lobos, tem canção de inspiração japonesa, tem Gilberto Mendes, Luiz Carlos Lessa Vinholes, Rodolfo Coelho de Souza, Almeida Prado. Quando a gente fala de piano, a gente tem Almeida Prado com aquele poesilúdio Noites em Tóquio, tem os 5 haikais dele, tem o Rodrigo Lima, que ele compôs em 2016, 2 haikais, que foi até obra de confronto eu acho que foi de confronto para esse último concurso que teve em Ituiutaba. O Amaral Vieira ele tem diversas composições, né, para diversas formações, não só piano, mas para orquestra, câmara e etc. E tem uma dissertação, se eu não me engano, ou tese, que foi feita pelo Tales de Godoy Nunes na área de criação musical, composição, que ele compôs diversas obras de inspiração japonesa também, mais voltada para violão, mas também obras de câmara. Então, a gente tem bastante produção, assim, só precisa de mais pesquisas sobre essa temática. Tem algum projeto ou planos para levar isso para os pianistas, né, em termos tanto de gravação quanto também de disponibilização de partituras, para divulgação desse material, porque é uma pesquisa bem rica, né? Então é bem interessante que isso seja divulgado, né? Porque geralmente o repertório tradicional, né, até mesmo dentro dos compositores brasileiros, geralmente ficam os mesmos compositores, nas mesmas obras. Então eu queria saber se vocês têm algum plano nesse sentido, né? Sim. Eu terminei a graduação agora, né? E a gente, nessa iniciação científica, a gente limitou o escopo apenas para esse levantamento das obras de piano solo, mas o Amaral Vieira também escreveu peças para 4 mãos, tem para 2 pianos, e a gente acabou limitando, né, a 4 peças essa análise.
a minha intenção é seguir aprofundando essa pesquisa, né, da relação dele com o Japão e tentar abordar todas as obras, né, de inspiração japonesa dele, mas começar também esse projeto de divulgação artística das obras dos compositores brasileiros, principalmente para piano, né, eu sou pianista, que tenham essas obras de inspiração japonesa. Posso falar uma coisinha para complementar? Tá? Também, assim, o fato também de eu ter uma classe de piano e tal, eu já fico muito atenta a essa pesquisa do Vitor e já vou sugerir aos meus alunos que tenham interesse em conhecer um pouco mais das obras do Amaral Vieira. E em relação à acessibilidade desse material, o compositor e a esposa que cuida bastante, a Yara, que é outra pianista fantástica, eles são muito generosos e se você entrar em contato com eles, eles sempre disponibilizam as partituras. O Amaral Vieira é o primeiro a querer que as pessoas toquem e divulguem as composições dele. Então, fica aqui o recado para os pianistas que estão presentes, que procurem o compositor, porque ele costuma ser bastante generoso e muito acessível. Inclusive, o Alexandre Dias, ele teve essa parceria, né, com a Yara, com a Amaral Vieira, e ele já colocou diversas partituras dessas obras de inspiração japonesa e outras, né, com a partitura e o áudio, né. Então, é uma ótima maneira, assim, para conhecer a obra do Amaral Vieira. E eu entrei em contato com a Yara também, ela já me mandou várias partituras para seguir esse aprofundamento da pesquisa. Então, realmente, eles são muito acessíveis. Ok, muito obrigado. Oi, Luiz Cláudio. Então, vou dirigir, né, a minha fala para essa última pesquisa, né, que eu não estou envolvida, mas acho a temática sempre essa de levantamento de repertório e, sobretudo, né, bem focada, né, nessa questão da inspiração, né? E, assim, dizer que o Amaral Vieira, que eu não conheço, claro, a obra nessa profundidade que eles estão apresentando, mas já me chamou a atenção muito a pessoa dele, né, enquanto compositor, e enquanto pessoa mesmo nas entrevistas, da maneira que ele manifesta, né, a disponibilidade e humildade, porque ele é um pianista fantástico, tanto ele quanto a esposa. Ele, em especial, que eu, como já tenho uma estrada, né, eu acho que eu sou a que tem a estrada mais longa aqui de vida, e eu lembro que eu ouvi toda a obra de Liszt tocada por ele, em LP. Por sinal, eu tenho impressão, e eu ganhei de alguém esses LPs, né? Então, eu sempre fui assim, bem... admirei demais esse pianista, e enquanto compositor faz pouco tempo que eu conheço. E através de um aluno, que eu não conhecia as peças, da trilogia, né? A trilogia Opus, eu não lembro bem se é 137, porque ele tem um repertório imenso, né? Então, e eu lembro bem, as peças são excelentes, e até certo ponto ele foi criticado, porque ele não faz uma música nacionalista e nem japonesa, né? Ele realmente reúne, né, toda uma influência, né? Então, eu lembrei, porque quando o menino falou, né, sobre... Desculpa, eu não decorei o teu nome. Igor, né? É Igor. Vitor. Vitor, desculpa. Não, agora eu não vou isso. esquecer que é o nome de um sobrinho. Não vou esquecer mais. Então, tu falasse em inspiração, né? Aí eu lembrei dessa, enfim, profundidade que ele tem na obra de Liszt, que deve refletir também junto a toda essa inspiração japonesa, não é? De alguma forma, né? Pianisticamente, né? Porque ele tem toda essa desenvoltura, né? O que ele escreve é incrível, né? De abrangente, em termos de escrita pianística, né? Sim, sim. Inclusive, naquela obra Japanese Watercolors, é até curioso, assim, porque dá para perceber, assim, diferentes recursos da linguagem romântica, né?
A gente vê ali uma polifonia mais Brahms em uma, vê uma coisa mais de outro compositor, sei lá, alguma coisa mais Liszt. Dá para ver assim como ele na composição dele, né, ele tem essa capacidade de colocar a linguagem romântica também nas composições. Assim, só complementando o que eu penso, né, de original, de incrível nesse compositor, é que ele não está preocupado né, em fazer uma escrita ou atual, ou isso, ou aquilo. Ele é muito autêntico, né, na sua maneira de... Né, não, sem preocupação com o que se está fazendo atualmente, ou antes ou depois, mas ele agrega todo esse cabedal que ele adquiriu com a formação pianística e, né, de composição. Enfim, mas parabéns pela pesquisa, né, a tua e com a orientação da Lúcia junto, e realmente é muito, muito pertinente, né, para todo o pianismo nosso. Muito bem. Ok. Eu tenho uma pergunta voltada agora para o trabalho do Gabriel, né, com a Bernadette. Eu conheço bastante a tese da Bernadette, o trabalho relevante que ela faz, uma pesquisa de longa data, né, bem muito voltada para a prática, né, e eu fico feliz disso estar sendo aplicado e continuado aplicando no repertório, porque a pesquisa, a investigação artística dentro do repertório é sempre muito útil, né? E eu gostaria de saber, né, do Gabriel, como essa noção dos ciclos do movimento e da imagem artística, né, que vem do Neuhaus, né, pode auxiliar no processo de memorização da peça. Gostaria que Gabriel falasse um pouco disso, porque é uma relação bem interessante, né? Tem a ver com a memória sinestésica. Então, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, bom dia para todos, todas, né? Eu acho que a resposta mais curta disso é simplesmente porque tu abrange mais conscientemente a peça. Essa seria a resposta mais rápida e curta. Nesse sentido, é porque o ciclo de movimento faz você raciocinar como que teu corpo vai operar com relação àquele símbolo musical. Então, tu vai ter que raciocinar, vai ter que refletir, vai ter que pensar em como conceber aquele movimento, né? Essa será um pouco da parte mais física. E isso influencia na memória motora, que é a primeira memória que a gente consolida, né? Mas, paradoxalmente, é a mais fácil de dar algum problema quando está nervoso ou emocionalmente um pouco mais frágil. A imagem artística vem mais como ser... Só tem um barulho aqui, meu Deus. A imagem artística vem mais como a tua própria interpretação do que aquela música significa para você. Então, novamente, isso vai envolver maior reflexão e maior participação no processo. Então, você vai associar acontece uma associação de gesto com o significado que você atribui. Além disso, a imagem artística faz com que você pesquise a obra, o contexto da obra, o compositor, o que ela significa, né? Tentar entender o que o compositor estava pensando, mais ou menos, quando criou aquilo. Tem algumas obras que é mais fácil, como eu mostrei no exemplo lá do Liszt, que é mais imagética mesmo, pelo nome, pelo contexto e tudo mais. Mas tem outras que são mais abstratas, então é um pouco mais aberto. Mas ajuda a memorização justamente porque faz com que evite a coisa de basicamente só sair lendo e tocando, e lendo e tocando até que aquilo de meio que repentinamente seja memorizado. Então faz com que o processo seja um pouco mais lento e mais reflexivo. Então, e na questão da memorização, né, tem vários tipos de memória. Tem memória auditiva, tem memória motora, tem memória conceitual, né? E eu acho que é justamente essa memória conceitual que é mais atingida na imagem artística. E quando você associa isso com os ciclos de movimento, então
é movimento com significado, né? Como eu falei antes, tem uma relação de causa e uma relação de efeito, que para memorização, pelo menos para minha experiência que eu estou tendo, né, mais contato com isso ultimamente, tem me ajudado bastante, pelo menos, assim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Posso fazer uma fala? Claro. Então, Gabriel, eu não sei se você sabe, mas eu fui cobaia da Bernadette na pesquisa de doutorado dela. Eu fui um dos sujeitos, né, Bernadette, que foi filmada assim, ela colocou umas bolinhas assim no meu cotovelo e tal, e analisou o meu movimento. Achei muito interessante, gostei muito de ter participado, viu, Bernadette? Nunca me esqueci. Obrigada naquele tempo. Foi muito bom, né? Mas assim, eu achei bacana, Gabriel, que na sua apresentação você colocou o vídeo tocando os dois exemplos musicais que você indicou, né, com a partitura, porque a gente percebe claramente você realizando aquilo que você indica, né, com as setinhas, né, assim, com as curvinhas e tal. Eu achei muito bacana isso. Eu queria saber de você o seguinte: como é o processo de você chegar aquilo para essa sua pesquisa, né? Você faz tudo imediatamente ao piano, ou você faz previamente um estudo com a partitura, tentando descobrir como se dá esse impulso-movimento, e depois você vai para o piano experimentar? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, essa pesquisa ela surgiu do meu projeto de iniciação científica, né, com a professora Bernadette, e foi o resultado de um ano de estudo, assim, foi um pouco de... que eu gosto de pesquisar muita coisa, né? Então, eu quis tentar unir vários segmentos em alguma coisa coesa para que eu pudesse refletir sobre aquilo, explicar aquilo, até fazer pesquisa sobre aquilo. Então, durante esse ano eu fui experimentando muita coisa, fui lendo a tese da professora, outros materiais também, então eu cheguei a essa concepção, né, de integrar o ciclo de movimento com a imagem artística e com as cadeias musculares, que veio um pouco mais tarde. Com relação a analisar a partitura, conforme esse processo foi andando, então isso foi se consolidando cada vez mais e eu fui percebendo esse processo. Então, à medida que eu ia percebendo, eu ia anotando e definindo ele. E hoje, já como está bem já consolidado, sim, hoje a minha prática é muito mais estruturada, justamente por causa disso. Eu analiso a partitura, eu pesquiso com o compositor, analiso os padrões, principalmente os padrões de movimento da peça, né? Como que aquilo pode ser digerido em termos de mais técnicos, né, de movimento, de rotação, de entrada no teclado, profundidade no teclado, e eu acho que isso ajuda muito a reduzir o tempo de estudo, a carga um pouco de estudo, até a carga psicológica, né, para não ficar repetindo tanto assim e não perder a sensibilidade artística, né? Mas hoje em dia está bem mais consolidado e sim, eu faço todo esse processo, eu tento aplicar, né, o que eu estudei na minha própria rotina. Eu posso complementar, Luiz? Opa, eu tirei aqui. Sim, à vontade, fica à vontade. Assim, eu acho que caberia aqui dizer que o Gabriel, ele não é meu aluno de piano, né? Eu tenho um aluno de piano que é bolsista, mas no caso o Gabriel não é meu aluno de piano, e eu fiquei assim bastante, enfim, vou dizer feliz, né? Mas assim, mais segura de ver que um aluno meu conseguiu aplicar nessa questão do ciclo e do SMRD. E o SMRD veio depois do ciclo, mas, na verdade, é a base do ciclo. E como lá na tese, né, e no que o Gabriel leu, na parte que cabe ao ciclo... Bernadette, explica o que é MSRD para o pessoal. SMRD significa simplificação do movimento por redução de distâncias. Então, se trabalha um evento, né, que é ao longo do teclado, se aproxima. Essa aproximação dos eventos, né, ao longo do teclado faz com que a gente crie referências, né, no teclado para que essa distância seja vencida
com facilidade, mais facilidade, porque fica baseado no movimento mais simples. Tudo que é perto e de maneira espontânea, a gente consegue a flexibilização do movimento mais adequada para trabalhar esse evento com uma distância de 2 até 3 oitavas. Então, assim, simplesmente é isso, né? Claro que tem um pequeno processo ali, milagroso, eu acho. Mas, assim, eu queria, com relação ao que o Gabriel falou, então, e o círculo, ele considera o movimento no ângulo X, Y e Z. Então, X seria altura, a gente considera altura, o Y, não, X na... Enfim, o movimento na extensão do teclado considera a altura e a profundidade do teclado. Então, aí a gente tem a flexibilização. Mas, enfim, teria que se ver a questão lá das flechas, não é simplesmente uma flecha vai resolver, mas esse gesto ele é procurado em função do que está escrito na partitura. Então, por isso que eu acho que o Gabriel está encontrando, a gente conversa, claro, sobre isso, mas ele encontrou o próprio gesto, né? Não é algo imposto, de maneira alguma. O pianista encontra. Então, tem muito de adaptação à própria conformação fisiológica do pianista, né? E a escrita musical, principalmente, né? Então, quando o Gabriel apresentou, ele falou assim, idealizado pela professora Maria Bernadette. Então, quando ele falou isso, claro, tem a minha tese, mas eu sempre digo que a ciência a gente não inventa, ela existe, né? E muitos de vocês e todos os pianistas, de alguma forma, fazem esse ciclo, né? A questão é que eu formalizei e expliquei algo que muitos de nós fazemos, né? Então, é idealizado nesse sentido, porque eu não criei absolutamente nada, né? O movimento, a fisiologia das pessoas está aí, o gesto existe, né? Que eu defino o gesto como um conjunto de pequenos movimentos que fazem um movimento maior que vai consolidar em gestos, né? na sequência de gestos. Então, eu queria chamar a atenção com relação ao que ele falou no início, que seria idealizado por mim, no sentido de que eu expliquei algo, né? Mas que existe. Senão, jamais poderia pensar que eu consigo tocar ou quem trabalha comigo toca, não. O mundo inteiro tem, né, pessoas tocando piano de maneiras diferentes e fantásticas ao mesmo tempo, né? Então, quando o Gabriel falou também de tocar, fazer o mais próximo possível do que o compositor está pensando, né? O que o compositor pensou. Então, esse pensamento do compositor, ele é explícito, de alguma forma, claro, quando se trabalha o contexto em que a peça foi criada, né, do momento do compositor, a questão histórica, né, do contexto compositor, mas ele manifesta quando nós não temos essa informação, em princípio, através da escrita musical. Então, e é através dessa escrita que nós aplicamos, então, as estratégias técnico-mecânicas, né? Sempre pensando que o principal foco sempre vai ser a expressividade, a música, né? Nunca somente a técnica, que é um meio, porque sem técnica, né, não se faz absolutamente nada. Então, técnica, movimento e a música, isso num conjunto. Enfim, eu só quis chamar a atenção pela questão do idealizado, né, e do que o compositor pensa como, através da sua escrita, digamos que é o projeto do compositor está ali, né, numa planilha. Seria isso, mais ou menos. Enfim. Obrigada. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta.
ou consideração dos pesquisadores ou dos apresentadores? Eu, se possível, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Só vou esperar passar esse avião aqui, que eu moro do lado da base aérea quase. Mas assim, nessa semana ali no programa da Pós, a gente assistiu uma palestra do Luiz Mantovani, né? Ele falou um pouco sobre música de câmara, um pouco daquele conceito de house music, né? Do que seria aquela música que não é a música das salas de concerto e essa questão toda. E eu fiquei pensando muito nisso ao longo do trabalho dele, que eu achei muito bonito, muito bacana esse argumento de tu ter elementos da música do fazer popular que são trazidos para a música dita de concerto, para a música dita erudita, né? E aí uma das leituras dessa aula relacionava que às vezes a música que se fazia em casa era a música das salas de concerto. Então tu tinha às vezes essa troca, tu tinha uma redução de um concerto, uma redução de uma sinfonia que era tocada em casa com as pessoas, né? E aí a gente também tem questões populares, né, que tem elementos da valsa, que tem essa questão da música que seria feita assim pelo povo, né, que aí acaba sendo trabalhada e esses elementos acabam agregando um repertório dito de concerto, né? Então eu achei bem bacana, achei bem bonito isso. Até se o Alexandre quiser comentar nesse sentido, eu acho que ele deve ter coisas bem bacanas para dizer. Mas a minha questão é relacionado assim, se tu fez um levantamento, uma lista assim de, por exemplo, o que foi a primeira valsa, qual é assim a progressão histórica das valsas que vão aparecendo no repertório para piano que seja, né? Porque no meio do século XIX, no repertório do violão, a gente começa a ter vamos dizer uma política de valsas, né? Que o Tárrega começa a escrever bastante valsa, daí a gente tem no final do século XX a Usher Waltz, que é uma valsa baseada num poema do Allan Poe, né? Que daí essa coisa que daí já vira um gênero mesmo, né? Tem um grau de rebuscamento. Aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, se tu tem uma relação dessas valsas, se tu fez um levantamento nesse sentido. E é isso. Oi, José. Tudo bem? Obrigado. Eu não tenho essa relação, mas é uma questão interessante de se pesquisar. Mas o que se percebe é que como como é que eu posso dizer? Essa fusão, né, entre a música erudita e popular, principalmente podemos falar isso sobre a valsa, como não se tem notícia de quando a valsa foi criada efetivamente e por quem ela foi criada, eu acho que está tudo muito intrínseco. Então, não se dá para estabelecer exatamente quem iniciou essa abordagem de levar a valsa para a música de concerto. Eu creio que o que aconteceu, isso é a minha opinião, é que com a exuberância da valsa na vida popular ou no folk song, né, na canção folclórica, na relação folclórica, ela era tão bem aceita que se começou a levar para agraciar também e para fazer sucesso também na música de concerto. Eu acho que foi uma maneira, assim, vamos dizer, de marketing, né, dos compositores, de oferecer e daí nesse sentido colocar os elementos mais requintados, refinados dentro da valsa propriamente dita que foi trazida da linha popular. Até que ponto a gente fala o popular não no sentido vamos dizer assim, pejorativo, mas popular no sentido de que ela abrange a população de uma forma geral, né? Ela é consumida por muitas pessoas. Já a música erudita, no seu momento, ela já é um pouco mais restrita, né? Nesse sentido, então, do popular. Então, eu creio que ela foi para a música de concerto porque ela fez sucesso no senso comum popular, né, com a população. Mas eu não se tem, por não se ter essa precisão de quando que ela surgiu efetivamente, quem a colocou para o meio erudito ou até pelo meio popular, talvez, mas é interessante fazer esse resgate das valsas, né, se for pesquisar sobre o assunto, porque teve muitos compositores que se inspiraram e que tiveram essa orientação de compor valsa, né? Se orientaram pela talvez necessidade, né, como eu falei, pela questão de marketing, de
criar a valsa, até porque ela era muito consumida. Talvez seja essa a principal o motivo, né, de se criar a valsa, pelo consumo da população. Posso complementar, Alexandre? Luiz? Claro. Sim, por Enfim, favor. quem está com a palavra é o José Rui. Mas eu acho que também a pergunta do José Rui tem a ver com as valsas de, enfim, o Chopin ou a Mignone. Como o foco da pesquisa do Alexandre é Mignone, né, e ele tem, sim, uma relação feita dessas valsas todas, né, sobretudo para piano, né? E não, por exemplo, não as 12 de violão, para violão, mas... E, assim, um detalhe que eu vou lembrar, o Alexandre, é que ele resgatou também né, com relação a esse trabalho, né, que é um trabalho com um foco bem delimitado, né? Não com toda a obra de Mignone, né, que ele está dedicando mais à obra Dois Pianos, né? Mas que tem uma gravação muito interessante, bonita, com um pouco de criatividade do Altamiro Carrilho, não? Tocando na flauta a Valsa do Minuto. É muito interessante. Então, não que ela tenha sido inspirada na escrita flautística, né? Mas como ela se adapta também, não é? E com relação à listagem de valsas, o Alexandre tem em outros, né, trabalhos, o que caberia também, né? Muito bem, é isso. Bem, então, eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos que estão ouvindo aqui, e principalmente aos apresentadores, né, o Gabriel, o Vitor e o Alexandre, e as pesquisadoras Lúcia e Bernadette, por essa contribuição maravilhosa que tem sido feita para a área, né? E eu dou por encerrada essa sessão de comunicação, lembrando que agora nós temos a palestra do Edson Filho na plataforma ali do evento. Então, muito obrigado a todos e nos vemos daqui a pouco. Obrigada também, Luiz Cláudio, aos presentes, Lúcia Obrigada, e demais gente. pesquisadores presentes. Parabéns Valeu, a abraço. todos. Obrigada Tchau. a todos. Tchau.